Boa tarde, sou o professor Esteban. Estamos aqui hoje, numa quinta-feira, do dia 12 de janeiro do ano gregoriano 2023. Estamos dando início a mais um evento de extensão, que faz parte do nosso trabalho. Eu sou professor da UFAM, da Faculdade de Letras, e todos os projetos de extensão são via a Pró-Reitoria de Extensão, a PROEST. Esse aqui é o evento, o projeto, cadastrado para trabalhar esse semestre com tradução. Eu passo a palavra para Silvana. Silvana? Pois é, gente, boa tarde, Para mim é um prazer estar aqui. O professor está dando essa oportunidade para a gente, para todos nós que somos os orientandos dele. Então, assim, é uma ajuda e tanto. É a primeira vez, que estamos fazendo isso e eu espero ser muito produtivo e acredito que sim, assim será. Bom, a nossa primeira oficina de tradução, professor, desculpe, era para me mencionar seu nome aqui, só que vou deixar para a próxima. Tá bom? Tá. Sem problema. Olha só. Tá. Olha só, gente, eu vou falar sobre Campanas de Breda, que faz parte do livro da 6 Relatos Exemplares 6, que é da Maria Elvira Roca Barea. Mas antes disso, eu vou entrar aqui. Antes de tudo isso, nós temos que conhecer a autora, do livro. Nós temos aqui, que é Maria Elvira Roca Barea. Quem é Maria Elvira Roca Barea? É uma escritora e colunista espanhola. Ela nasceu em Málaga, na Espanha, em 1966. Ela ainda está viva. Ela cursou filologia clássica, língua, literatura francesa, retórica e paleografia, doutorando em literatura medieval. Essa parte da literatura medieval, nós temos aí, o trabalho dela, que sempre tem essa como se diz, é sempre ligada à parte da literatura medieval, como os contos, todos eles sempre levam o passado, principalmente ao século XIV, XIII, XIV, mas também ela trabalha com alguns já até o século XX, como a gente vai ver daqui a pouco. As obras dela foram 3, que é Imperofobia e Legenda Negra, Roma, Rússia, que ficou aqui Rússia, é os Estados Unidos e o Império Espanhol. Assim, ela é uma autora muito polêmica, porque ela sempre trata sobre temas que se pode dizer que foram ocultos na história, mas só que ela traz isso para o lado ficcional. Então, para você entender Maria Elvira Roca Barea, os livros, você tem que deixar de pôr com um lado, a questão ideológica, enfim, para poder entender os contos e entrar na literatura. Correto? Bom, a obra, esse aqui é o livro que vou apresentar aqui para vocês, que dos contos onde está Campanas de Breda. Foi publicado de 16 de maio de 2016, então essa foi a sua última obra. E é um conto ficcional histórico, do século, que trata desde o século XVI até o século XX. Então assim, falando mais uma vez, se trata de... Assim, ela coloca os pontos históricos dentro da obra, nos 6 relatos. Ou seja, e esses contos históricos, ela trabalha ali, por exemplo, uma obra que um mordomo, na minha obra, a gente não sabe quem é esse mordomo, mas o personagem principal, da qual eu vou falar para vocês, que faz parte do meu conto, ele realmente existiu, certo? E aqui, dentro desse livro, nós temos 6 relatos exemplares. Nós temos os 6 relatos, que são os contos, tá? Eu falo relatos. Também tem aquela discussão, qual é a diferença entre relatos e conto, mas tudo, vai depender de você e como você vê. Mas ela faz parte, do conto. Então, nós temos aqui, ela tem 6 contos. Ana de Sarronha, Doce Apóstoles, No Anglice de Angelis, aqui tá super... em latim, El Cebrador de Peste, Campanas de Breda e La Última Reina. Então, na Ana de Sarronha, acredito que a Jordana tá aí, ela sabe trabalhar bem eles, assim, eu vou falar uma coisa bem rápida, Na Ana de Sarronha, ela vai tratar da rainha, que
foi tratada como louca no tempo, quando o rei lá, o príncipe no caso, ele queria se casar e pegar a sua herança. Só estou dando mas não estou entrando bem na história. O Doze Apóstolos, ele vai contar sobre uma batalha de Frankenhaus, que isso aconteceu depois da Revolução Francesa. Esse No Anglis Sed Angeli, que o meu latim é perfeito, pois vai tratar, ele fala da ida de Shakespeare à Itália, né? Acho que eu não sei se é Florença ou eu não sei, acho que é Verona. Então, ele fala também se Shakespeare foi católico, não, até hoje tem essa discussão, né? Mas nós temos o Sembrador de Peça, que vai falar da perseguição das bruxas que teve, do século XV ao XVI, e também da batalha que teve entre os campeses, as pessoas que... Ai, meu Deus, como é que eu posso dizer? Das pessoas que, tanto do lado assim, ou seja, houve perseguição, gente. Aqui uma coisa muito importante, que ela coloca isso sobre a perseguição do catolicismo, que não houve aquisição espanhola. Como houve perseguição ao catolicismo, também houve perseguição ao protestantismo, né? Então, assim, são coisas que ainda os historiadores estão estudando, são coisas que estão muito ocultas, mas ela traz isso para dentro do conto. E Campanas de Bereda, que eu vou tratar com vocês daqui a pouco, e La Última Reina, que vai falar sobre a parte da monarquia Tudor, da dinastia, Tudor, no século, que vai acompanhando desde o século XVI até o século XX. Bom, eu vou falar sobre Campanas de Breda, né, que é o penúltimo relato, ou seja, o conto da Maria Elvira Rocabaré. Bom, para antes conhecer onde que fica Breda, né? Breda faz parte dos Países Baixos, na qual nós conhecemos que é a Holanda. Né? Se vocês verem bem aqui, ó, ela faz fronteira com a Bélgica e com a Alemanha. Então, nesse período, né, que foi lá pelo século XIV, entre essas, houve a Guerra dos 80 anos. O que foi essa guerra? Aqui a Espanha, ela queria ter o território, queria 16 províncias por parte dos Países Baixos. Então, e só que assim, né, a partir daí, dessa guerra, ela conseguiu esses países, só que a partir dessa guerra ficou dividido em sul dos Países Baixos e Países Baixos do Norte. Então, o sul dos Países Baixos ficava controlado pela Espanha e os Países Baixos do Norte ficaria controlado pela parte da Bélgica, pela Espanha, e os Países Baixos do Norte ficaria controlado como é que eu posso dizer? Por parte dos próprios que faziam parte de lá. Então, assim, o sul dos Países Baixos ficaria católico e os Países Baixos do Norte ficaria protestante. Tá? Aí, por isso que tem essa briga até hoje lá na Holanda sobre os países, né, sobre católicos e protestantes, tanto que os Estados Unidos foi colonizado por protestantes. Né? A gente tem essa briga histórica aí que vai até os dias de hoje. Tá. E depois, para a gente entrar um pouco mais no conto, nós temos que conhecer o personagem principal, que ele realmente existiu, que foi Felipe Guilherme Príncipe de Orange. Ou seja, ele nasceu 19 de dezembro de 1554, em Bruxelas, 20 de fevereiro de 1600, e morreu em 20 de fevereiro de 1618. No início do conto, ele relata isso, né, a morte do Felipe Guilherme, né, do Príncipe de Orange. Antes de ele chegar em Breda, ele foi preso em fevereiro, né? Ele foi tido como um refém porque estava tendo uma briga não posso dizer briga, né? Uma batalha de território e também de acessão de poder entre seu pai. Então ele foi feito de refém, então ele foi afastado da família, do pai e da mãe, nunca mais os viu. E uma coisa muito importante do seu governo em Breda, né? Mas antes de chegar em Breda, ele passou pelas várias partes da Espanha ainda até chegar em Breda. Então, até que ele finalmente chegou em Breda. Então, assim, quando ele estava em Breda, ele sempre quis, né? Nunca ele desafiou as ideias do Calvino, ou seja, protestante. E esse rei, gente, ele era católico.
Então, ele sempre tentava manter a harmonia entre protestantes e católicos, por mais que sempre havia, né, como toda política, sempre tem os antagonistas e os que estão ali, sempre existia, mas ele conseguia manter, e isso as pessoas ficavam muito revoltadas, né, porque ele era um príncipe católico, mas deixava que todos se sentissem, ou seja, que todos conseguissem viver bem sem agredir um ao outro. E tá. No relato Campanas de Breda, nesse conto, a gente tem o personagem principal, que é o mordomo. Não, o principal é o mordomo, gente. Desculpa, perdão, eu tô um pouco nervosa. O personagem principal é o Guilherme o Guilherme Orange de Nassau. Mas o mordomo é quem vai narrar, quem vai contar a história, né? Ele conta desde o início, quando o príncipe chegou em Breda, também algumas coisas que aconteceram no passado até ele chegar até lá. Só que a forma como ele conta, ele vai contando, relatando tudo o que se passa. Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de ler cópulas de... Esqueci o nome, se me ajudarem, cópulas de Henrique... Por la muerte de su padre. Isso. Ele faz muito essa versão, eu percebi muito essa comparação. Mas só que na cópulas a gente necessita que seja em forma de versos, né? Aqui não. Aqui está em forma de quê? De conto, de relato. Então, aí ele vai contando tudo, ele vai declarando, né, os seus sentimentos ao Senhor, de como ele tratava, ele exalta o seu Senhor a tudo pelos feitos que ele fez em Breda. Aí nós temos também, dentro do conto, nós temos os personagens históricos, né, que eles são mencionados, tá? Nós temos Luís de Herenquensas, que participou aí, que era comandante da Marinha nesse tempo aí que estava vivo o príncipe. Nós temos Juan de Áustria, nós temos Felipe II, né? Maria de Nassau, que foi irmã de Orange, Ana de Egmont, que foi mãe dele, e Maurício de Nassau, que quando ele estava em Breda, ele estava querendo o poder de Breda, né? Na qual lhe foi concedido quando o príncipe morreu. E nós temos também autores de teatro que são comentados, né? Nós temos, né, da parte comédia, ou tragicomédia também. Nós temos aí Lope de Vega, né? Miguel de Cervantes e Mira de Amezcua. Ele vai mencionar durante o relato. Tá. Como é que esse conto? Bom, relata a história de Guilherme Orange de Nassau, tá? Perdão, estava dando um aí. E, assim, o que ele fez? Bom, ele instalou a política de tolerância religiosa, ou seja, como eu disse para vocês, ele sempre tentou manter o lado, a cidade, né? A cidade, por mais que ele fosse católico, ele sempre tentou manter a harmonia entre as religiões. Então, isso, vamos supor, que eram muito contra, ou o príncipe tinha que tomar alguma decisão, né? Porque toda a parte da Europa, principalmente dos Países Baixos, eles estavam nessa briga, nessa rixa de que, vamos perseguir os católicos. Aqui não. Enquanto lá na Espanha se perseguiam os protestantes, aqui devia-se perseguir os católicos, mas na questão de dominação, tá? De dominar porque nós temos aí a língua, né, como também uma parte de poder, né, entre eles. E nós temos nesse conto uma homenagem póstuma, né, que eu posso dizer homenagem póstuma de forma que o mordomo ele faz essa homenagem toda que eu falei para vocês anteriormente. E nós temos acontecimentos históricos, né, como o fato o protestantismo e o catolicismo dentro desse conto. E eu peguei aqui alguns trechos que me chamaram a atenção, tá, gente? Acho que com o correr do tempo eu vou pegando os outros e vamos trabalhando junto. Mas aqui, olha só. Essa parte aqui, vou ler para vocês. Junto com várias comédias de Lope y Mira de Amezcua, pues era Su Alteza Felipe Guillermo aficionado al teatro en extremo, el disparate llamado ingenioso y
hidalgo Don Quijote de la Mancha, un tal Miguel de Cervantes, que foi, por certo, soldado em estas terras. Bom, essa parte aqui, como eu disse, o Guilherme de Orange, ele sempre foi apaixonado por livros, né? Então, e a gente tem essa parte aqui, essa parte literária aqui que Maria Elvira Cabaré coloca para a gente. Só que assim, nós temos que olhar esse conto, como eu disse para vocês, com um olhar literário. Se você for olhar de um olhar ideológico, você talvez vá perder muita coisa, né? Então, assim, mais adiante, nós temos aqui. Essa parte aqui é do livro de El Caballero de Olmedo de Lope de Vega, né? E não sei se vocês sabem da história, mas no final, os três, né, acabam morrendo. Então, aqui ele fala assim: sombras le avisaram que não saliese e le aconsejaram que não fuese el caballero, la gala de Medina e la flor de Olmedo. Ou seja, como o Caballero de Olmedo, no caso, ele era tido como uma pessoa reta, né, e correta. Então, ele faz uma comparação entre o seu senhor, Guilherme de Orange, com o Cavaleiro de Olmedo. Mais adiante, nós temos esse trecho aí, que eu vou ler para vocês, que sepan muy magníficos, señores, que desde que llegamos aquí en julio de 1610, no han sonado en Breda más campanas que las que su Alteza tenía en su castillo, y que hasta hoy no han llamado a los oficios divinos con tanta puntualidad como en un convento cotejo, acho que está aqui. Bom, esse trecho, ele fala que desde quando Orange chegou a Breda, sempre as campainhas eram tocadas, certo? E quando ele morreu, elas cessaram. Ou seja, essas campanas, né, essas campainhas, elas fazem alusão à forma como o príncipe governava Breda. Ou seja, ele tentava manter a Breda em paz, mesmo com aquelas, né, rixas religiosas, mas quando ele morreu, tudo aquilo foi dado de uma outra forma, ou seja, o seu irmão toma o poder, então tudo aquilo que ele conquistou, toda aquela paz que tentaram viver já não vai mais existir. E acá, nós temos aqui: se levantaram coplas que diziam que mi senhor Felipe Guillermo se complacía en hacer feos y desprecios a los señores de Breda, como todos los españoles, porque a fin de cuentas él era ya un español como nosotros, lo cual es falso de toda falsedad, que mi señor Felipe Guillermo de Orange Nassau nació flamenco e murió flamenco. Ou seja, como eu expliquei para vocês, na parte do livro diz sobre na parte do conto, diz sobre os bárbaros, né? Que eram aquelas pessoas que não concordavam com a ideia dele. Ou seja, se ele era católico, ele tinha que colocar a cidade como católica, né? E não como protestante, não manter aquela harmonia. Então, no caso, ele era perseguido também pelas suas ideias, né? Bom, gente, aqui é a biografia, tá bom? E eu fiz uma coisa bem sucinta, mas assim, creio que no decorrer do momento aí eu tô ainda no processo de estudos, então eu vou agradecer muito pelos comentários de vocês aí, tá bom? Obrigado, professor. Obrigado, Silvana. Muito boa sua apresentação, né? E que é fundamental, né? Se a gente vai fazer uma tradução do conto, entender o que está se passando. E principalmente porque talvez algumas pessoas, poucas, sei que conhecem, mas a maioria também não conhece, né? Então é sempre bom fazer essa apresentação para a gente saber qual é o contexto histórico, o contexto político, né? O contexto linguístico também, né? Se bem que aqui, como foi escrito agora, né? Então é mais tranquilo a questão, o contexto linguístico, né? E